remédio para a ansiedade. Na semana passada, o tema da nossa mensagem é: não ande ansioso. Foi o tema da nossa mensagem da semana passada. E nós estávamos falando, para a igreja, sobre aqueles três elementos da ansiedade que, quando eles se alinham na vida de uma pessoa, há aquela descarga emocional, onde isso traz um mal na vida da pessoa, tanto no psicológico, nas emoções, como também no físico da pessoa, E aí ela tem problema de estômago, problema em todas as áreas, problema nos nervos, e assim ela vai. Quais são esses três elementos que nós falamos na semana passada? Nós falamos da insegurança com o futuro, por causa de ameaças reais ou imaginárias que a pessoa tem. Ela está preocupada com o futuro dela, e o que vai acontecer comigo? Como que vai ser o meu futuro? Como que vai acontecer amanhã? E todas as questões, ela começa a pensar e se preocupar com isso de uma maneira exacerbada. Todo mundo tem uma preocupação, todo mundo tem um nível de estresse, mas quando isso ultrapassa o limite do que é normal, isso se torna o quê? Pecado. O segundo elemento é o desamparo. É aquele sentimento de desamparo: eu não posso fazer nada, está fora do meu alcance. E por último é o isolamento. Ninguém pode me ajudar. Mas nós somos homens e mulheres de Deus, nascidos em Cristo Jesus. Entende, querido? Então, para quem não tem Jesus, ele tem a incerteza com o futuro. Mas você pode ter certeza que o seu futuro está sendo cuidado por Deus. Amém? Tem gente que fala que com o desamparo eu não posso fazer nada. Pode sim, você pode abrir a boca e declarar a palavra de Deus na sua vida. Você pode chamar a existência, o agir de Deus na sua vida. E também tem gente que fala: eu estou no isolamento, ninguém pode me ajudar. Mas o Senhor diz: ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, eu estou com você. Aleluia. Você não precisa temer mal algum, mesmo passando por situação difícil, porque o Senhor está contigo. E aí, queridos, nós falamos sobre isso, e falamos que você não precisa viver da ansiedade. Mas eu não posso repetir tudo aqui e relembrar. Quero te motivar. Se você não ouviu a palavra de domingo passado, entra lá no canal da nossa igreja, no Viva Church, e assiste lá no YouTube, está lá a palavra. Você entra lá no canal, vai no playlist, vai lá e você vai achar essa palavra lá, e você vai ouvir essa palavra. É muito importante você receber. Então, queridos, o que acontece? O remédio para a ansiedade. Aqui a palavra do Senhor, Mateus 6, do versículo 25 a 34, o Senhor Jesus nos revela o remédio para a ansiedade. E Ele revela isso de uma forma graciosa, amorosa, sabe? Ele apresenta argumentos que nos liberta desse jugo insuportável da ansiedade e do medo. Ele vem e nos liberta disso, de todo esse jugo da ansiedade e do medo. Então Jesus, ele nos mostra aqui no versículo 25, ele fala o seguinte, nós vamos ver, ele fala assim: por isso, quando Jesus diz por isso, ele está ligando o versículo 25 ao versículo 24. O que diz no versículo 24? Que ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Então, como Jesus está falando que ninguém pode servir a dois senhores, por isso ele apresenta todos os argumentos que nós vamos compartilhar hoje, dizendo por que você não precisa ficar ansioso, nem com medo do futuro. Veja bem, o que nos move? A ambição, é ou não é? Todo mundo tem ambição. Agora, tem ambição positiva e tem ambição negativa. Tem ambição positiva e ambição negativa. Mas a ambição que nos move, querido,
É a ambição que faz você levantar cedo, numa segunda-feira abençoada, e fala: vou trabalhar hoje, vou produzir, vou vencer, na segunda-feira vai ser bênção, vou cumprir minhas metas, o propósito de Deus vai se estabelecer na minha vida, vai ser confirmado na minha vida nessa segunda-feira. Compreende, querido? Você tem uma ambição, e isso te dá força, te faz movimentar, te faz sair da inércia, da passividade e agir. Mas quando a ambição se torna negativa, quando a ambição ela se torna negativa, o que acontece? Sabe, ela se torna uma fonte de ansiedade e angústia. Quando a ambição se torna negativa, ela se torna o quê? Uma fonte de ansiedade e angústia. Então, o que acontece, queridos? Quando a pessoa ela quer, não, eu vou crescer, vou ganhar dinheiro, ou seja, a ambição negativa é naquele sentido de que ela quer ter dinheiro e bem-estar. Ela quer somente ter essas coisas, né? Ela quer somente ter essas coisas, e aí isso vai trazer algo muito terrível na vida dela, porque ela vai querer ter a segurança do mundo, mas não vai querer ter a segurança de Deus. Agora, eu posso ter ambição positiva, eu que posso ter a ambição positiva de crescer em Deus, de avançar em Deus, de confiar, de estar nas mãos de Deus e saber que Ele me abençoa em todas as áreas da minha vida. Amém? Eu posso ter essa ambição, a ambição de Deus. Não tem nada de errado você querer ter as coisas, você querer prosperar, você querer conquistar, você querer conseguir mais e mais para a sua vida, e nós vamos ver que Deus quer nos dar tudo isso. Deus preparou tudo isso para mim e para você. É vontade de Deus que você prospere, é vontade de Deus que você seja abençoada, mas a questão é: onde está teu coração? Em que está teu coração? Qual é a tua ambição? Se a minha ambição ela é positiva, querido, vai ser uma bênção. Eu vou prosperar, vou crescer, mas não haverá essa ansiedade. O pecado da ansiedade não vai fazer parte da minha vida, e nem o medo vai fazer parte da minha vida. Amém? Então vamos ver quais são os argumentos que Jesus ele fala para nós. Então lembra, você não precisa viver ansioso nem angustiado sobre o futuro, porque o Senhor Jesus já colocou as bases para eu e você vencermos a ansiedade. Nós vencemos a ansiedade quando? Quando vemos o real valor das coisas. Coloca para nós aí Mateus 6, versículo 25. Olha só o que diz aqui. Mateus 6, versículo 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansioso pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Então a gente vê que o Senhor aqui, ele começa a mostrar algo bastante interessante. Pode deixar aqui, querido. Que Deus ele está falando que nós precisamos enxergar e dar valor àquilo que é realmente importante. Aquilo que é realmente importante nas nossas vidas. Ele diz o seguinte: não é a vida mais do que o alimento. Então, se eu enxergo a vida, se os meus olhos forem bons, eu vou enxergar a vida. E ele fala o seguinte: e o corpo é mais do que as vestes. Então, se os meus olhos forem bons, eu vou enxergar o corpo e não as vestes. Quantas pessoas têm ficado ansiosas porque têm invertido essa ordem? Eles não estão preocupados com a vida, mas estão mais preocupados com o que come. Entende? Com o alimento. Ele está mais preocupado se é picanha. O pastor falou picanha, nada contra picanha. Pode me chamar que eu vou, churrasco. Ainda mais se for picanha. Tem nada de errado com isso. Mas se torna errado quando isso se torna uma necessidade na minha vida. Quando se torna um valor, entende? Aí eu passo a me preocupar mais com o alimento do que com a vida. Então eu preciso estar olhando para aquilo que realmente é importante na minha vida.
É tão interessante isso. E ele fala que o corpo é mais do que as vestes. Quem que é mais importante? É a vida ou o alimento? Rapaz, tem alimento bom. E tem tanta gente que pode comer de tudo. Aliás, assim, tem condição de comer de tudo, mas não pode comer de quase nada. É ou não é? Então a gente precisa olhar o que realmente é importante. E então ele diz que o corpo é mais do que as vestes. O que ele está ensinando? Olhe para aquilo que verdadeiramente tem importância. Isso Deus está falando para mim e para você. Então o que Deus está querendo dizer, querido? Eu penso que Deus está querendo que você saia desse padrão terreno, que você transcenda para um plano onde você é um ser espiritual, é um homem de Deus, a mulher de Deus, chamado por Deus, abençoado por Deus. Você não é um animal qualquer, que nasceu apenas para nascer, crescer, comer, reproduzir e morrer. Não! Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua vida. Então nós precisamos transcender para este nível. Deus quer que nós vivamos nesse nível, onde nós saibamos que Deus está conosco. Deus opera na minha vida, Deus opera na sua vida. E então eu vou olhar para aquilo que é importante. Eu vou olhar para aquilo que é importante, e não para aquilo que é secundário. Amém? Então, se os meus olhos forem bons, eu vou enxergar a vida e não alimento. Se os meus olhos forem bons, eu vou enxergar o corpo e não a roupa. Então, nossa visão determina a nossa prioridade. A nossa visão determina a nossa prioridade. Eu estou sem carro por um período de tempo. Misericórdia. Brincadeira. Preste atenção. Calma, brincadeira, né? Aproveitei a deixa, o irmão deixou a deixa para mim. Nós não combinamos não, mas foi joia. Preste atenção. Já houve tempo na minha vida em que carro era muito importante. Eu entendi, irmão, ele falou, o período de tempo é porque ele crê que está chegando, amém? A gente brinca, porque a gente às vezes não perde a piada, né? Mas eu entendi perfeitamente o amém do irmão. Preste atenção. Eu estou sem carro por um período de tempo. Mas houve tempo que carro era muito importante a ponto de fazer uma dívida para tê-lo. Você entendeu que a minha visão muda a minha prioridade? A minha visão vai determinar o que é prioridade. Então, se eu enxergo realmente o que é importante, se eu enxergo o que realmente é importante, deixa eu te dizer, rapaz, isso vai mudar a tua vida. Como isso não é importante mais para mim, querido, eu estou sem carro e estou feliz. Agora vamos dizer amém, porque eu quero continuar feliz. Você está entendendo? Você está compreendendo? Então, a sua visão vai determinar a sua prioridade, aquilo que é prioridade na tua vida. Então, se você entende isso, e se você compreende que Deus te chamou para viver num nível mais elevado, sabe, querido, nós vamos ter o que o Senhor quer que eu e você tenha atitude correta, e nós a teremos por causa da nossa visão, porque nós cremos e enxergamos o que é importante na minha e na sua vida. Isso vai determinar as nossas prioridades. Não podemos devotar nossa existência à busca do conforto e do bem-estar. A pessoa vive para isso. Estava falando de manhã, eu conheci uma pessoa, não vou falar o nome, que vai que ele está assistindo aí, ou algum parente dele. Rico. Pessoa mais rica com quem eu já convivi de perto. Tinha dinheiro para fazer o que ele queria. Mas o casamento dele acabou, sabe por quê? Ele não tinha coragem de dormir com a luz apagada. E quando ele ia dormir, ele tinha que ficar segurando a mão da esposa com a luz apagada. Pensa que tormento é para essa mulher. Que sofrimento. E aí quando ele estava dormindo lá, ela ia tirando a mão devagarzinho. Quando ela conseguia soltar a mão, ele assustava, desaparava, e acordava apavorado. Por que você soltou minha mão? Por que você soltou minha mão? O que está acontecendo? E aí pronto, já era uma briga, acabou a noite, acabou tudo.
Então percebe que a gente não pode viver uma vida buscando, sabe, o conforto e o bem-estar. Ei, Deus quer te dar o conforto e Deus quer que você esteja bem. Deus não quer que isso seja a razão da sua vida. Deus não quer que isso seja a sua ambição que faz você se mover. Deus quer que você transcenda para um nível muito mais elevado. Deus quer te dar essas coisas, você vai ver que Deus quer te dar, ainda nessa palavra de hoje. Mas Deus quer que você tenha revelação, entendimento. Vencemos a ansiedade quando entendemos o valor que temos para Deus. Coloca aí, querido, 26, 26, né? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valei vós muito mais do que as aves? Preste atenção no que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo que Ele cuida das aves do campo. Ele está falando que Ele cuida, e o Pai sustenta elas. Se Deus cuida do pardal, Deus não vai cuidar de você, meu irmão? Deus está falando, preste atenção, você é meu filho, preste atenção, você é minha filha. Eu cuido do pardal, eu cuido do tizil, eu cuido de você também. Como que você não tem entendimento que eu cuido de você, que eu cuido da sua vida, que eu guardo você, que eu guardo a sua vida? Está entendendo? Então, querido, quando eu entendo o valor que eu tenho para Deus, eu vou descansar. A ansiedade não vai ter lugar na minha vida. Quando ela bater, quando tiver algum problema, quando tiver alguma dificuldade, quando tiver algum desafio. E, querido, é tão interessante que a ansiedade só atrapalha, nunca ajuda. Mas quando você pega e fala, eu sei que eu tenho um Pai que está cuidando de mim, Deus está cuidando da minha vida, olha, eu estou vivendo esse problema aqui, mas eu sei que Deus está comigo. O que vai acontecer? A paz que excede todo entendimento vai inundar o teu coração instantaneamente. Quando você crê, isso vai inundar o teu coração. Então, se Deus cuida delas, vai cuidar de você também. Não há nada tão pequeno em nossas vidas que não seja importante para Deus. Nós acabamos de orar, pastor Isaac nos conduziu em oração pelos irmãos que vão trabalhar para fazer o serviço aqui da fachada. Pastor, mas eles são profissionais, não precisava orar. Talvez você tenha a sua razão, mas nós preferimos chamar Deus para tudo que a gente for fazer, para Ele estar na frente da nossa vida, na frente de tudo aquilo que vai fazer. É entender que não tem nada, por mais simples que seja, a respeito da minha vida e da sua vida, que não seja importante para Deus. Pode dizer amém? Amém. Essa é a hora de dizer amém. Não vou brincar mais não, tá bom? Você ficou com medo, então não vou brincar mais. É muito importante isso. Você saber que Deus cuida de você, que você é importante para Ele. Então, se eu tenho esse entendimento, eu vou descansar no Senhor, vou confiar no Senhor. Nós vencemos a ansiedade quando percebemos a sua inutilidade. A ansiedade não serve para coisa alguma. Olha o que diz o versículo 27. Qual de vós, está perguntando para mim e para você, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Qual o comprimento do côvado? Côvado é uma medida de comprimento. Sabe quanto que mede um côvado? De 45 a 50 centímetros. Isso aqui mais ou menos. Você pode estar ansioso do jeito que está, que estiver. Que está não, está amarrado. Você pode estar supitando de ansiedade. Ela não vai aumentar 45 centímetros ao curso da sua vida. Ela é inútil. Querido, quando eu entendo que a ansiedade é inútil, que ela não tem valor nenhum, que ela é ruim do começo ao fim, querido, é um motivo para eu descansar. É um motivo para eu confiar em Deus e descansar. Sabe, querido? Então, ela é totalmente inútil. Então, não adianta você ficar preocupado com isso. Às vezes você tem um compromisso, às vezes você tem uma meta, às vezes você tem um problema, às vezes você tem uma necessidade que precisa de solução. A ansiedade, ela não te ajuda em nada, ela te atrapalha.
mas na verdade nós precisamos o quê? Descansar. Quando você sabe que ela não te ajuda, você pode fechar a porta para ela. Por favor, descansar em Deus, vou confiar em Deus, vou confiar nele, vou depender dele. Então, queridos, isso é tão importante. Ter consciência, cada dia, cada manhã, que a ansiedade não tem utilidade nenhuma, ela é inútil. Então não adianta você ficar preocupado, não vai ajudar em nada, não vai melhorar nada, não vai favorecer você em nada. Então tire os olhos da ansiedade, tire os olhos daquela circunstância. Vencemos a ansiedade pela fé. Olha o que diz aqui o versículo 28 ao 30. Diz assim: e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? A gente não fica preocupado com essas coisas? Eu sei que vocês não têm esse problema, mas eu já tive. Você abre o guarda-roupa e fala: nossa, eu vou naquela reunião lá, eu preciso de uma roupa. E você olha assim e fala: não tem nada adequado aos meus olhos. Já aconteceu com vocês? Eu sei que não, comigo já, né? Aí eu falo assim, às vezes tem gente que fica ansiedade com roupa. Aqui não tem ninguém assim. Mas tem gente que às vezes fica: meu Deus, que roupa. Eu sei que também aqui não tem nenhuma irmã que abre aquele guarda-roupa de 4 portas, 5, aquele tanto de vestido, e fala: não tenho roupa para usar hoje. Sei que não tem nenhuma irmã aqui assim, né? Então o que acontece? Veja bem, mas não são essas coisas que geram ansiedade em muita gente? E continua o versículo: considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Versículo 29. Eu contudo, Jesus falando, eu contudo vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, agora preste atenção nessa afirmação: quanto mais vós outros. Então preste atenção, o que Jesus está dizendo? Se Deus é tão bom, se Deus veste de maneira tão bela os lírios do campo, que vão se queimar pelo fogo ou pelo sol, que existe e rapidamente não existe mais, quanto mais você que está aqui nessa noite. Agora, veja bem, quem que fica ansioso? A ansiedade revela o quê? Homens de pequena fé. Percebe isso? Homens de pequena fé. Homens aqui é gênero humano, todas as pessoas. E aí, veja bem o que o Senhor está falando, que a ansiedade é fruto da incredulidade, dos pontos anteriores que nós falamos, de não crer que Deus está cuidando de você. Se Deus cuida do pardal, cuida de você. Quando você não crê, querido, se torna pecado. Por quê? Porque você está dizendo: Deus prometeu cuidar de mim e Ele mentiu, não está cuidando. Quando você duvida de Deus, você está agredindo o caráter de Deus. Está dizendo que Ele está mentindo, que Ele disse que ia cuidar de você, mas agora você não crê e está falando: se eu acho que Deus vai me deixar na mão, e eu fico ansioso, e se não acontecer, ai, mas eu dei um cheque, ai, eu fiz o compromisso, ai, meu Deus, o que vai acontecer com o meu futuro? Ou seja, a pessoa não está crendo naquilo que Deus fala a respeito dele, na promessa da palavra de Deus para a sua vida, e aí ela fica toda na ansiedade. Por isso o Senhor está falando que a ansiedade é fruto de incredulidade. Isso fere o caráter de Deus. Deus é verdadeiro. Pode dizer amém? Amém. Deus é verdadeiro. Ele está falando com você e Ele cumpre a palavra dEle na sua vida. Então isso é muito importante, queridos. Isso é muito importante. Eu preciso ter essa revelação. Eu preciso ter esse entendimento. Sabe, querido, de conhecer essas coisas, de saber isso, que Deus cuida de mim, que Deus cuida de você, que Deus, Ele está cuidando de nós a cada dia, a cada manhã, a cada instante. Olha só o que diz aqui,
Vencemos a ansiedade quando conhecemos a Deus como Pai. Isso aqui é algo muito sério. Coloca aí o 31 e 32 para nós. Fala assim: portanto não vos inquieteis dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? O 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Até aqui Jesus estava falando para os judeus. Até aqui os judeus não conheciam Deus como Pai. Eles conheciam Deus como Deus. E se relacionar-se com Deus como Deus, é diferente, porque como que eu vou saber se eu estou cumprindo todos os seus princípios? Como que eu vou saber se Deus está se agradando da minha vida ou não? Como eu vou saber se Deus está se agradando do que eu tenho feito ou tenho deixado de fazer? Mas aqui Jesus traz uma nova revelação de Deus. Aqui ele diz: pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Aqui, quando Jesus apresenta Deus como Pai, muda tudo, queridos. Muda a minha maneira de relacionar com Deus. Aqui muda completamente a nossa maneira. E é precisamente do Sermão do Monte que Jesus revela, sabe, Deus como Pai. Então, antes ele se relacionava com Deus apenas como Deus. E veja o que acontece. É complicado quando se relaciona ali com Deus, apenas como Deus. Às vezes as pessoas ficam com medo, mas quando você entende que Ele é Deus, mas que também Ele é seu Pai, você vai entender que Ele está à sua disposição, não no sentido de que eu vou usar a Deus, que Ele é meu serviçal, embora Deus nos sirva, mas como aquela fonte de segurança, como aquela fonte de socorro, como aquela fonte de livramento, como aquela fonte de recursos, como aquela fonte de cuidado, como aquela fonte de proteção. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo fez tudo errado, não é verdade? Pegou a herança antecipada. Era uma desonra muito grande para um pai e um filho chegar e falar: pai, o senhor demora demais de morrer, me dá logo a minha parte. Foi isso que o filho pródigo fez. E foi e gastou o dinheiro, tudo, dissolutamente. Mas quando aquele filho pródigo, ele precisou e recorreu, o pai estava lá para trazer tudo aquilo que o filho precisava. Lembra da semana passada, do versículo Hebreus 4,16, acheguemo-nos confiadamente diante do trono da graça, onde acharemos graça e misericórdia no tempo oportuno. Todo mundo precisa de graça e misericórdia, é no tempo do aperto. Quando está tudo bem, a gente não precisa de socorro. Então veja bem, quando eu entendo que Deus é meu Pai, muda o relacionamento. O filho, já viu que os nossos filhos têm uma santa cara de pau? Tem ou não tem? Ou é só os meus? O filho tem uma santa cara de pau. Graças a Deus, mas não está errado não, é assim mesmo. É nós que estamos errados quando não agimos da mesma maneira com Deus, que é nosso Pai. Entendeu? O erro está em nós. O pai está lá. Nossa, a conta veio alta esse mês. Misericórdia, olha a água. Tem pai que faz conta, eu faço conta tem que pagar no mês, na semana e tal, dia do vencimento. E o filho está lá sentado, comendo, lanchando. Aí quando você terminou de ver que a conta está apertada, esse mês nós vamos ter que dar uma arrochada. Aí o que o filho faz? Ele abre a boca e fala: pai, compra um celular novo para mim, esse aqui quebrou a tela. É assim ou não é? E não está errado não, irmãos. O pai dá ou não é outra conversa. Mas eu estou falando, é a atitude de coragem, de ousadia do filho de pedir.
Querido, tem uns falsos espirituais por aí que falam: eu não vou pedir mais nada não, que eu já estou muito satisfeito com o que Deus tem. Eu quero pedir, vou pedir o resto da vida. Eu não quero chegar lá no céu e ter um depósito de bênçãos reservada para mim que eu nunca pedi. Eu quero receber elas aqui na terra. Entendeu? Então eu preciso pedir. Essa é a verdadeira humildade, chegar e pedir. Entende? Então quando eu tenho esse entendimento, essa revelação de que Deus é meu Pai, rapaz, eu vou ter uma santa cara de pau para chegar para Ele e falar: Senhor, abençoa eu aí. Você está entendendo? Não leve para o lado negativo, por causa de eu usar a expressão da santa cara de pau, mas é da confiança de que teu Pai te ama, Ele quer te abençoar, Ele cuida de você. E daqui a pouco você vai entender isso melhor. Olha o que diz aqui Romanos capítulo 8, versículo 15. Projeta para nós aí, por gentileza, Júlio. Porque não recebeste o espírito de escravidão. Preste atenção. Lembra que eu falei que aqui Deus nos se revela a nós como Pai? No Velho Testamento, o espírito era esse aí, de escravidão. Para viverdes, que maneira? Outra vez, preste atenção nessa expressão, outra vez. Atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. Esse outra vez, nesse versículo, está falando: olha, vocês não recebeste o espírito de escravidão para viverdes atemorizados. Esse outra vez está ligando os judeus ao Velho Testamento, a viver debaixo da lei. Mas se você recebeu aqui o espírito de filiação, se hoje você pode chegar diante de Deus e clamar: papaizinho, que é o que significa a palavra Abba. Até hoje é assim que as crianças pequenas se referem aos seus pais lá em Israel. Veja bem, é uma palavra que está no aramaico, não está no grego. Por que não foi traduzida para o grego? Deus guardou dessa maneira. Tudo na Bíblia tem propósito, para revelar para mim e para você que essa deve ser a forma com a qual eu me relaciono com Deus, apaixonado, confiante, seguro de que Ele é meu papaizinho, Ele cuida de mim. Quando eu entendo isso, querido, vai ter lugar para ansiedade na minha vida. Isso é remédio para ansiedade. Entende? Isso é remédio para a minha ansiedade. Agora, se eu for viver debaixo da lei, sabe, o medo e o sentimento de escravidão é diferente. Hoje o Elias estava lá em casa e eu estava vendo uma propaganda de uma novela. E aí eu vi o escravo pedindo a mão da noiva com um anel. Eu falei: né? Onde que isso acontecia? O escravo não tinha direito nem de pedir a mão, não. Ele ia com quem o seu senhor mandava. Então percebe que é diferente, que ele não dá para se relacionar com Deus baseado na lei. Eu preciso entender que Ele é meu Pai. Preste atenção. Talvez você conheça, esquece, tira da sua cabeça. Tinha uma pessoa que congregou com nós aqui um bom tempo, não está congregando conosco, mas pessoa de Deus, está firme com o Senhor, abençoada. Que quando nós pregávamos sobre esse relacionamento com o Pai, relacionar-se com Deus como o Pai, ela se fechava. Por quê? Porque ela não teve um bom exemplo de pai. A maneira como ela via o pai dela, ela fechava o coração. Mas deixa eu te dizer uma coisa para você. Talvez tenha alguém aqui que não teve um bom relacionamento com seu pai. Sabe qual é a vantagem da gente ficar um pouquinho mais velho? Talvez seja uma das únicas. É que a gente fica mais experiente, a gente enxerga mais as coisas. Quando a gente é adolescente, o pai não faz o que a gente quer de vez em quando assim picar ele, pelo menos naquela hora. Talvez você nunca sentiu essa vontade, mas eu, quando era adolescente, já senti algumas vezes. Mas preste atenção, muitas vezes seu pai te deu o melhor que ele podia te dar, e ele fez para você o melhor de acordo com o entendimento que ele tinha. Talvez você, na época, achou que aquilo era muito pouco, mas o que você achou pouco talvez era tudo que ele podia conseguir te entregar. Hoje eu entendo isso, mas naquela época eu queria picar ele e fritar. Entende? A gente vai amadurecendo, e às vezes porque a pessoa não teve uma boa relação com o Pai, não consegue se relacionar com Deus e chamar Ele de paizinho querido.
Percebe isso, querido? Mas deixa eu te dizer, ainda que porventura isso tenha acontecido com você, você pode ter uma experiência mais transcendente ainda de um relacionamento com Deus, enxergando que Ele é o seu Pai, tremendo, maravilhoso, amoroso, presente. Entende? Eu preciso aprender a me relacionar com Deus dessa forma. É assim que a palavra de Deus nos mostra para nós, e isso é remédio para a ansiedade. Isso é remédio para a ansiedade. Então, querido, hoje nós podemos clamar, Paizinho. Tudo que você precisa fazer é clamar pelo Pai, do mesmo jeito que o filho tem aquela santa cara de pau de pedir. E às vezes você não pode dar, mas deixa eu te dizer qual é a diferença de Deus para mim e para você. Deus pode dar tudo, Ele sabe de tudo, Ele é muito rico, Ele pode todas as coisas. Às vezes eu não dou para o meu filho o que ele me pede porque eu não tenho. Deus tem todas as coisas. Entendeu? Deus tem todas as coisas. Então isso é muito importante, para você ter o remédio e não viver ansioso. Saber que Deus é o seu Pai, se relacionar com Ele como Pai. Vencemos a ansiedade quando buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Olha aí o versículo 33 que diz: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas. Que coisas, irmãos? Aqui a gente está conversando: vestuário, alimento, segurança, cuidado, proteção, né? Nem um pardal cai, se Deus não permitir. Está tudo no controle das mãos de Deus. Como nós cantamos, ainda que a figueira não floresça, né? Eu tenho um Deus, querido, isso é muito forte. Eu tenho um Deus que não vai deixar nada acontecer com você. Está tudo no controle dEle. Amém? Então, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então o texto está falando que eu preciso buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, quando eu busco o reino de Deus e a justiça de Deus, todas as coisas vão ser acrescentadas na minha vida. Lembra que eu falei no início que a gente não pode viver uma vida apenas por bem-estar e conforto? Mas Deus quer te dar bem-estar e conforto, não baseado na segurança humana, naquela ambição negativa, mas quando eu vou para a ambição positiva, de viver o propósito de Deus na minha vida, eu vou ter o bem-estar e o conforto, mas junto com isso, o favor, a graça imerecida de Deus na minha vida. Entende, querido? Deus quer trazer isso para mim, e Deus quer isso para você. Agora, o que é a justiça do reino, né? Primeira coisa, antes de entrar na justiça do reino, eu quero dizer o seguinte: o que é o reino de Deus? Romanos 14, 17 diz o seguinte: que o reino de Deus não é comida nem bebida. O que é o reino de Deus? É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso que é o reino de Deus, está escrito na Bíblia, Romanos 14, 17. Então o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que justiça é essa que esse versículo está dizendo? De que justiça Deus está falando? Será que é os meus atos de justiça? Será que é os seus atos de justiça? Não, não mesmo. É aquilo que o Senhor Jesus fez na cruz. Entende? É a verdadeira troca do Calvário. Quando não cremos na justiça que procede da fé, nós vivemos cheios de medo, né? Agora, quando cremos na justiça de Deus em Cristo, o que eu tenho? Eu tenho paz e alegria, porque eu creio na troca do Calvário. Eu creio que Jesus lá na cruz levou os meus pecados, as minhas iniquidades. Então, quando Deus olha para mim, Ele não vê os meus pecados, não vê os seus pecados. Ele colocou a justiça de Cristo na minha vida. Quando eu creio nisso, eu vou viver em paz e alegria. Pode dizer amém?
É fácil pregar sobre isso, mas se eu não tenho a revelação, às vezes eu não consigo viver isso, entende? E isso é muito importante. Qual é a justiça do reino? Qual é a justiça do reino? A justiça do reino é o dom da justiça. Ele é um dom. Sabe, queridos, não é porque eu obedeço os mandamentos, mas é porque eu estou em Cristo, e a justiça de Cristo foi atribuída na minha vida pela fé, quando eu creio. Então, queridos, é muito importante a gente entender isso. A justiça de Cristo nos foi dada como um dom, não é o que eu faço, é graça de Deus, é presente de Deus, é favor imerecido de Deus na minha e na sua vida, e isso é pela fé. O que a Bíblia diz? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Então o que acontece, querido? Você vê a justiça de Deus na sua vida? Vê assim para você, olha. Eu não vejo, então eu creio por fé. Entendeu por que o justo vive pela fé? Eu não estou vendo, eu tenho vontades que eu não deveria ter, eu tenho pensamentos que não deveria pensar, mas eu sou justo pela fé. Eu creio na justiça de Deus na minha vida. Então o justo vive pela fé. Cada dia que o diabo fala, mas eu sei o que você fez no verão passado. O que você vai dizer? Mas o sangue de Jesus já me lavou e me purificou de todo o pecado, de toda a injustiça, de toda a iniquidade. Então o justo vai viver pela fé. Entende? Ele vai viver pela fé. Agora, a gente não vê, a gente crê na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Olha aí, 2 Coríntios 5, 21. Olha só o que diz aqui. Diz assim, está chegando, vou ler aqui, não, chegou. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós. Olha só como isso aqui é paradoxal. Aquele que não conheceu o pecado, ele fez pecado por nós. Como foi, né? Como foi que Jesus se fez pecado? Pecando? Não, Jesus nunca pecou. Amém? A Bíblia está dizendo, aquele que não conheceu o pecado. Então Jesus não se fez pecado por nós pecando. Deus pegou os nossos pecados e colocou sobre ele ali na cruz, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Como nós fomos feitos justiça de Deus? Praticando atos de justiça? Também não. Deus pegou a justiça de Cristo e colocou na minha e na sua vida. É a troca maravilhosa do Calvário. Entende? E olha só o que diz mais. Veja bem, nós fomos feitos a justiça de Deus, e essa justiça de Deus que revela no Evangelho. Olha o que diz Romanos 1,17. Que diremos, pois? O que Israel buscava é 17, esse é o 7. Faltou mais 10. Bota mais 10 aí. 1,17. Você mudou o capítulo, mas mudaram só isso. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. O que é o Evangelho? É as boas novas de salvação, ou seja, é as boas novas de que Jesus levou na cruz toda a sua culpa. A ira de Deus que devia cair sobre mim, sobre você, foi colocada em Jesus. O pecado tinha que ser pago. Jesus pagou por você. Quando eu creio nisso, é o Evangelho. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de que maneira? De fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então todo dia você precisa crer que você é justo, porque Jesus já pagou tudo. Você não deve nada. Isso é remédio para a ansiedade, meu querido. Quando você sabe disso, que você é justo, qual é a maneira que você vai chegar diante de Deus? Desconfiado? Não, vai chegar com ousadia, crendo que esse paizinho maravilhoso que cuida de mim e de você, vai conceder, de acordo com a sabedoria e graça dele, o melhor na tua vida. Entende isso, querido? Isso é tão importante.
Então é importante termos revelação e entendimento. Então, quando eu entendo o que é o Evangelho, ou seja, eu não vou mais ficar, lembra, versículo 33 que nós lemos, quem busca o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se eu creio, se eu busco, qual é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus que eu venho buscar. É desse reino de Deus que Jesus estava falando. Então, se eu estou buscando a justiça, qual justiça? A justiça que procede da cruz. Entende? A troca ali que é revelada no Evangelho. Então, eu estou buscando, eu estou vivendo por fé. Eu sou justo. Não é fé para ter um carro, é fé porque eu sou justo. Eu sou lavado, eu sou remido. Eu sou justo por causa de Jesus, não por causa dos meus atos de justiça, mas por causa dos atos de justiça. Então o carro é acrescentado. Eu sou justo, eu estou crendo. As bênçãos de Deus, todas elas vão ser acrescentadas na minha vida e na sua vida. Quem entendeu, diga amém. É tão importante isso, querido. Por quê? Porque uma coisa é falar e pregar é muito mais fácil do que viver isso no dia a dia. Pregar isso é muito mais fácil, porque todo dia o diabo vai falar: e agora? Paizinho querido que cuida de mim está fazendo. Entende? Paizinho querido está cuidando da minha vida. Então você vai viver pela fé cada dia. Então, você precisa de alguma coisa, você vai pedir ao Pai, vai chegar diante do trono da graça com ousadia, confiadamente, e você vai receber, porque o seu relacionamento não vai ser mais somente a Deus como Deus, mas Deus agora é seu Pai. Muda tudo, muda tudo. É meu Pai, Ele cuida de mim, então eu posso pedir. Eu posso pedir para Ele, posso conversar com Ele, posso falar com Ele, confiantemente, amém? Então quando eu creio nisso, aliás, deixa eu só ler esse versículo, coloca aí, Romanos 4, 6 e 8, veja bem como é importante crer nisso. E assim também que Davi declara ser bem-aventurado o como é a Deus, o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Versículos: bem-aventurado aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem, feliz é o significado. Feliz o homem a quem o Senhor, quando, irmãos? Jamais imputará pecado. Jamais imputará pecado. Eu preciso crer nisso cada dia, cada manhã. Eu preciso viver crendo nessa verdade todos os dias. Então, a verdade é que Deus jamais se lembrará dos nossos pecados e das nossas iniquidades, e Ele não imputa em nós, jamais, os nossos pecados. Quando eu sei que eu sou perdoado, eu tenho fé para crer e para receber e para todas as coisas que Jesus falou lá. Todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele vai acrescer tudo isso na minha vida. Agora, a verdade é que nós recebemos o dom da justiça. E aí eu não preciso aplicar fé para as outras coisas. Eu posso crer, Deus vai abençoar a minha vida, Deus vai abençoar as nossas vidas, Deus vai abençoar tudo. Mas a primeira coisa é levantar as mãos, levantar os olhos, dobrar meu joelho, me curvar diante de Deus, da forma que o Espírito te conduzir naquela hora, e dizer: eu sou justo, eu sou perdoado, Deus me ama, eu sou filho. Ah, querido, que coisa tremenda, maravilhosa. Não tem espaço para ansiedade na nossa vida. Então as demais coisas vos serão acrescentadas. Agora, é verdade, querido, que buscar o reino de Deus tem sido mal interpretado por muitas pessoas durante a história. Eu queria só pontuar isso aqui, quero até chamar o pessoal do louvor já estamos caminhando para o encerramento.
que diz assim, né? Muitas pessoas se equivocam dessa maneira. Olha só, tem muita gente que fala: eu preciso buscar o reino de Deus, todas as coisas vos serão acrescentadas. E ele pensa que buscar o reino de Deus é tocar no louvor, trabalhar no Ministério Kids, pregar aqui no domingo à noite, quando for a sua escala, entende? Evangelizar as pessoas na rua. Talvez ele pense que isso é buscar o reino de Deus. São coisas que nós fazemos porque fazemos parte do reino de Deus. Colaboramos porque fazemos parte do reino. Mas isso não é buscar o reino. Aí veja só. Então, como pessoas se equivocam? Tem crente que ele pensa que ele é isento de correr atrás e ganhar o sustento da sua própria vida. Ou, por exemplo, não, Deus é meu pai, então eu vou ficar deitado no sofá nessa segunda-feira abençoada. Tão abençoada que eu vou ficar o dia inteiro aqui no sofá deitado assistindo série. Mas o que a Bíblia também diz aqui em 2 Tessalonicenses 3, versículo 10? Não precisa projetar não. Quem não trabalha, que também não coma. Está escrito na Bíblia, sabia disso? Não quer trabalhar, então não come. Simples assim. Oh, mas Deus não é amor? É por amor que Ele deixou isso para mim e para você. Entendeu? Eu sou crente, mas eu devo correr atrás, eu devo estudar, eu devo me qualificar, eu devo ter planejamento, mas sem nenhuma ansiedade, porque eu sei que Deus está cuidando tudo. Vou estudar na força do Senhor, sabendo que eu sou abençoado. Vou trabalhar na segunda-feira sem ansiedade, mas subir a minha meta de venda, não tem problema, Deus é contigo, Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar, vai te guardar. Mas você precisa ir. Entendeu? E tem muita gente se equivocando aí, fala: mas por que Deus abençoa o irmão, não me abençoa? Porque ele está trabalhando e você não está trabalhando. Você vai trabalhar na força do Senhor, vai viver na força do Senhor, vai estudar na força do Senhor. Eu acho tão engraçado. Já viu adolescente que não estudou, que chega na prova e fica espremendo o cérebro para ver se sai alguma coisa de lá de dentro que nunca foi colocado? O professor já quer ir embora. Não tem jeito. Não é isso que a Bíblia está falando, não. Eu acho graça quando os irmãos chegam assim para mim, fala: pastor, ora para mim, eu vou prestar o Enem e tal, o vestibular, alguma coisa assim. Antigamente eu falo: você estudou? Não. Eu falei: mas então, ora para quê? A gente orava por misericórdia. Fala: Deus me ajuda a lembrar pelo menos o que ele viu aí, assistiu na televisão, uma reportagem, alguma coisa aí. Ajuda ele, se eu tenho misericórdia. Mas veja bem, tem pessoas que pensam que é isso, estão equivocadas. Não é isso não. Buscar o reino de Deus, ter Deus como Pai, não te exime de você correr atrás do seu sustento. Precisa correr sim, precisa estudar sim, precisa trabalhar sim, precisa se qualificar sim. Entende? E em tudo isso Deus vai estar te abençoando. Preste atenção, é tão simples. Se não tem nada, não tem o que ser abençoado, é verdade ou não é? 0 vezes 0 é 0. Agora, se tem alguma coisa que está fazendo, tem que ser abençoado. Precisa sim, né, correr atrás. Outra coisa que as pessoas se equivocam é que os crentes não são eles não estão eximidos da responsabilidade com os outros. Deus espera que eu cuide do meu irmão. O que a palavra de Deus fala? Se eu tenho recurso e vejo meu irmão em dificuldade, e eu falo: vai em paz. Hoje a gente fala: vai com Deus. Mas não ajudo. Eu não estou manifestando aqui o amor cristão que eu deveria fazer. Eu tenho responsabilidade sim. Os crentes não estão isentos de serem prudentes e de serem precavidos. Pensar na velhice é ser prudente. Eu tenho condição de fazer uma previdência privada, então eu vou fazer. Eu não gosto de fazer previdência privada porque se tem as corrupção aí, o pessoal quebra tudo aí e a pessoa perde tudo. Então eu vou fazer um investimento para ter recursos na minha velhice. Não, eu vou trabalhar, eu vou fazer alguma coisa para me ter aposentadoria. Mas eu não tenho dinheiro. Faz um mês, paga um mês, R$60, você vai ter direito pelo menos de uns
salário mínimo. É melhor ter um salário mínimo que não ter nada, eu te garanto. Então é responsabilidade do crente ser prudente. Deus está comigo, estou viajando a 250. Vai que o anjo que Ele colocou para cuidar de você só vai até 120. Não existe isso, é eu que estou falando, brincadeira. Falei de manhã, me lembro quando eu estava indo para ser missionário na Amazônia, lá perto da Guiana Francesa. E eu estava indo no navio, né? Pegamos um navio em Belém, estava indo, eu todo feliz, andando de navio, primeira vez. Aí de repente eu vejo todo mundo correndo, os marinheiros tudo correndo para o fundo do navio, para baixo, para o porão. E de repente eu vejo todo mundo pegando os coletes de salva-vida e colando, colocando. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, olhei para cima, tinha um colete, eu coloquei. Eu não sei o que é, mas se todo mundo está fazendo, eu vou fazer também. Não sei porquê. Depois eu descobri que pegou fogo lá na casa das máquinas, lá no motor do barco. Pensa num cara que abraçou aquele colete, amarrou, ele apertou. Quase que eu levo ele embora. Eles tiveram que tomar de mim na hora de descer do navio. É você que tem que ser prudente, querido. Não te exime de ser prudente, de ser precavido. Entende? A Bíblia fala para a gente usar de sabedoria, de ser prudente. Os crentes não estão isentos de dificuldade. A palavra de Deus fala que Ele veste a erva que hoje existe e amanhã é queimada, mas ela se queima. A palavra de Deus diz que nem um pardal cai, nem um passarinho cai sem a permissão de Deus, mas pássaros caem e morrem. Entende? Então não passa dificuldade também. Gente também tem luta. Mas sabe qual é a diferença? Deus está comigo em todo o tempo. A palavra do Senhor fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É eu e você. É eu e você. É você que tem uma aliança com Deus. Deus está falando de você. Eu posso confiar nele. Entende? Eu posso confiar nele. Eu posso depender dele. Deixa eu te dizer, acredite em mim. Até quando você não entende por que aquilo está acontecendo na tua vida, Deus está cuidando de você. O seu pai está cuidando de você. Lembra quando eu falei que eu queria fazer picadinho? Meus pais, às vezes, quando eles não deixavam eu fazer as coisas que eu tanto queria fazer, hoje eu sei, eles estavam cuidando de mim. Eu não sabia, mas eles sabiam. Eles estavam cuidando de mim. Preste atenção. Você pode estar vivendo uma coisa que você não entende, e você pode vir a viver uma coisa que você não entende e não compreende. Mas saiba de uma coisa: você tem Deus e Deus é seu Pai. Você precisa aprender a se relacionar com Ele como Pai. Falar: Paizinho querido, o que está acontecendo? Deus não é obrigado e nem vai te revelar tudo, mas vai chegar a hora onde você vai perceber verdadeiramente: Deus é sábio e estava cuidando da minha vida. Falei de manhã, vou tornar a repetir. Eu lembro em janeiro de 2019, eu queria vender meu carro, queria trocar de carro. E é dessas coisas, homem gosta dessas coisas. E eu orei e falei: Deus, em nome de Jesus, abençoa. Eu já tinha visto, tá tudo no meu coração e na minha mente, está tudo certo. Mas eu orei, aprendi a fazer essa oração. Deus, não me deixe errar, me ajuda. Eu não sei como o Senhor sabe, eu não enxergo o que o Senhor vê, me ajuda. E eu fui, queria dar certeza que Deus ia fazer do jeito que eu queria, cheio de fé, e deu tudo errado. Eu saí de lá chateado com Deus, mas eu orei, Senhor. E Deus falou: é por isso que não deu errado, por isso que deu errado. Você não pediu para eu cuidar? Você orou, e é por isso que eu fechei a porta. Confesso que foi nada agradável escutar isso da parte de Deus. Eu estava vindo ali, entrei na Paranaíba, parei o carro, subi na calçada, fechei os olhos e falei: Deus, eu não estou entendendo. Abracei o volante, falei: eu não estou entendendo, mas eu confio que o Senhor tem a melhor para mim. Que dia que decretaram a pandemia? Foi 20 de março, não foi?
nós estávamos viajando para Fortaleza. Eu lembro que foi isso. Não deu certo. Eu passei a pandemia toda sem prestação. Imagina passando a pandemia com prestação de carro. Aí toda vez que eu entrava no carro e dirigia, eu dava um beijinho no volante e falava: tá paga, não tem prestação. Obrigado, Jesus, que o Senhor cuidou de mim. Às vezes você não sabe naquele momento, mas Deus estava cuidando de você. E depois Deus colocou no meu coração de vender e fazer outra coisa com o dinheiro. E eu orei, falei: Deus, eu sei que o Senhor cuida de mim, sei que o Senhor tem o melhor para mim. Não vou mover uma palha. Se é do Senhor, o Senhor vai trazer aqui a bênção. O cara me liga lá de Gurupi: eu vi seu carro no Facebook. Tinha 20 dias que estava anunciado no Facebook. Está disponível ainda? Eu falei: tá. Por que não vendeu? Eu falei: porque eu estou só rodando nele. Nunca levei lugar nenhum para vender, só anunciei e pronto. Rapaz, esse carro me serve, posso ir buscar ele? Eu falei: pode, você pagando, você pode vir amanhã. Ele me ligou, ele mandou mensagem no WhatsApp umas 9 da noite. 6 horas da manhã ele estava lá em casa. Quando foi 10 horas da noite, eu: estamos saindo daqui, vamos viajar a noite inteira, estamos indo aí buscar o carro. Eu falei: pode vir. Ele veio, chegou, olhou o carro. É mais ou menos como eu imaginei. Como é que faz? Eu falei: o senhor faz o Pix e leva o carro. Ele fez o Pix na hora e levou o carro. Bom, né? Quando Deus cuida, querido, Deus, quando a gente depende de Deus, Deus cuida. E aí, preste atenção, quando você busca a justiça da cruz do Calvário, a troca maravilhosa do Evangelho, quando você busca a justiça e o reino de Deus e a sua justiça, você tem paz e alegria do Espírito Santo. Então todas as coisas serão acrescentadas. Será acrescentada prosperidade financeira, será acrescentada paz, será acrescentada alegria, será acrescentada vida, será acrescentada, querido, tudo na tua vida. Esse é o verdadeiro remédio para a ansiedade. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos cantar essa canção e eu quero desafiar você a cantar ela profeticamente sobre a sua vida. Quero fazer algo que eu não fiz de manhã, mas Deus está me inquietando fazer. Feche os teus olhos. Talvez você está aqui e você nunca orou, falar: Senhor Jesus, entra na minha vida. Eu quero te receber, eu quero fazer parte desse reino. Eu quero buscar a justiça, eu quero buscar o teu reino e essa justiça. E eu quero ter paz e alegria do Espírito Santo na minha vida e no meu coração. Se você nunca fez isso e quer fazer, coloca sua mão no teu coração. Mas talvez você está aqui nessa noite e faz tempo que você nem orar não ora mais, não lê Bíblia, não faz nada. Mas você já orou. Você já orou, já conversou com Deus, já esteve, sabe, na intimidade com Deus, mas hoje não tem mais. Coloca a tua mão no teu coração também, renova a sua aliança com o Senhor Jesus hoje. Lembra do filho pródigo que voltou para a casa do pai? Ele recorreu ao pai. O pai está pronto, mas eu preciso recorrer ao pai e dizer: pai, vem, Senhor, estou voltando, pai. Estou voltando para o Senhor, estou voltando para a tua casa. Eu quero o Senhor. Faz essa oração. Se ela expressar o desejo, o seu desejo, diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu abro o meu coração e a minha vida, e eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que o Senhor ressuscitou dentre os mortos. O Senhor morreu na cruz e ressuscitou por minha causa. Eu te recebo. Eu entrego a minha vida completamente nas tuas mãos. Espírito Santo, vem fazer morada no meu corpo. Eu te recebo, Senhor. Oh, aleluia. Eu quero festejar, eu quero experimentar da tua justiça, dessa paz e da alegria do Espírito Santo, que excede todo o entendimento, Senhor. Venha assim na minha vida, Senhor Jesus. Eu estive distante do Senhor, mas hoje eu quero reatar o meu compromisso de andar na tua presença. Ó Deus, de me relacionar com o Senhor como Pai. Tu és o meu Pai e hoje eu estou voltando, Senhor.
estou voltando para a tua presença, estou voltando a viver confiadamente no Senhor, debaixo da tua graça. Oh Deus, onde eu encontro graça e misericórdia para a minha vida, é no Senhor que eu encontro socorro para a minha vida, Senhor. Eu te recebo, Pai, e eu te peço, me envolva com a tua graça, me envolva com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, quero pedir para projetar a letra. Você pode cantar essa canção, porque é a verdade sobre você. E se você estava voltando, talvez o diabo estava te acusando, como que você vem para a igreja depois de tudo que você fez? O seu pai te recebe de braços abertos, entende? E você pode cantar essa canção, porque é uma verdade sobre a sua vida. Então cante ela em fé, declare profeticamente essa canção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou. Seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Está falando de você, meu querido, declare isso. Sua graça me resgatou e purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Em Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. O justo viverá pela fé, creia nisso todo dia, toda hora, cada minuto. Ao lugar pra mim, sou filho de Deus, sim eu sou. Diga escolhido, escolhido, Você perdoado. é de você. Eu sou quem dizes que eu É sou. verdade que a palavra de Deus diz. Tu és bom Ele é até o cada dia, cada momento, eu sou quem cada dizes que eu circunstância. sou. Deus está com você. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Aleluia. Você é livre. Creia. O justo vive pela fé. É um lugar para você na casa do Pai, na presença dEle. Há um lugar pra mim, sou filho de Deus, sim eu sou. Aleluia. Levante as suas mãos, comece a declarar que a tua semana vai ser uma semana de bênção, de vitória, porque o Senhor é o nosso Deus. Fale em línguas, você Ele quem fala em guarda a línguas, nossa fale em casa, línguas. Ele quem guarda Olha a o nossa Senhor. família. O seu trabalho vai ser uma bênção, em nome de Jesus. Declare isso a Ele. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim. Por mim até o fim. Eu
canção, eu não sei. Você consegue perceber que Deus está aqui? Consegue perceber isso? Deus está aqui. Seu Pai está aqui. Vamos adorar o Senhor. Não importa o que os outros falam, não importa as mentiras, não importa o que o diabo fala. Quando eu olho para Jesus, autor e consumador da minha fé, quando eu estou olhando para Ele, eu tenho vitória. O justo vive pela fé. Declare isso na sua vida, em nome de Jesus. Não vim parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus. Aleluia. Porque eu não abro mão. A troca maravilhosa do Calvário. Da cruz, É esse evangelho que nós cantamos. e pedras É nisso que venham cremos. contra mim. Você é justo. E com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Seu Pai. Com Jesus sempre vou me levantar. Olhe para Ele. Olhe para o Filho. Pro amor de Deus na cruz. Chama pelo seu paizinho. O Abba Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Obrigado, Jesus. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Oh, glória ao teu nome, Jesus. Mesmo que pedras venham contra mim, declara, igreja, e com palavras queiram me Oh, aleluia. Declare isso. maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Levante suas mãos, declare. Seus olhos estão nele, em Jesus. Oh, glória ao seu nome. Abba Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode o silêncio até gritar que Deus me abandonou. Você vive pela fé. Eu vivo pela Você é justo. e tenho um Deus que estende a mão pra me levantar. Oh, declare. Sei em quem eu tenho crido e que Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. E essa é a hora, Deus toca, renova, transforma. Eu tenho vida em Deus, vida em Deus. Tenho força em Deus, esperança em Deus. Tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Glória ao teu nome, Eu clamo, Abba Pai, Paizinho querido. com seu poder. Eu olho pra Jesus, Oh, é na tua presença que vencemos, Senhor. nada pode parar o autor da vida. Eu olho pra Jesus. Deus abençoe sua semana. Deus
abençoe sua vida, a sua casa, a sua família. Viva cada minuto pela fé de que você é justo, de que Ele está com você, e tenha paz e alegria do Espírito Santo na sua vida, em nome de Jesus.